E agora vamos começar de puzzle, que é um projeto audacioso. É o seu mais audacioso, Felipe? Obrigado por ter vindo. Obrigado, Bira. Olha, eu acho que é o mais experimental, assim, talvez seja o mais audacioso, assim, mas é um projeto, talvez seja o mais audacioso, talvez seja o mais experimental, mas talvez o mais coletivo também, onde eu sinto que uma responsabilidade por toda aquela loucura foi dividida. Eu acho que na Sutil eu tinha um certo... uma concentração, um foco muito grande com o resultado, porque de alguma maneira as coisas se acumulavam muito na direção, na criação do espetáculo. E agora existe um conjunto de artistas muito amplo e muito fantástico reunido para fazer essa obra. E aí você montou um espetáculo em 3 partes, a gente chama A, B e C. Sim. Né? Que é a maneira como vai ser montada aqui no Sesc Pinheiros. Teve a pré-estreia mundial lá na Feira de Frankfurt, no primeira semana de outubro. E aqui no Sesc você vai apresentar na quinta-feira a parte A. Isso. Sexta e sábado a parte B. Isso. E domingo a parte C. Exatamente. Conta um pouco essa divisão em 3 partes. O que norteou essa divisão? Antes de tudo, tecnicamente, a gente faz o A na quinta, o C no domingo e faz 2 sessões do B, porque a plateia do B é menor. Ela tem 180 lugares. Então, o Sesc pediu inteligentemente que a gente fizesse 2 sessões para que todo mundo tivesse acesso a essas partes. Mas a divisão, assim, ela ocorreu assim... na verdade, é um espetáculo de 7 horas e é um espetáculo que a gente percebe um desenho emocional claro. Na primeira parte... Eu levei muito tempo, sendo bem sincero, e nada... não vou ficar criando aqui uma falsa inspiração. A primeira parte eu levei muito tempo para ficar contente com ela e quando eu saía feliz do ensaio, eu dava um jeito de chegar infeliz no outro. E eu tirava o meu tapete, puxava o meu tapete. Então, quase 20 dias antes do espetáculo, da gente partir para a Alemanha, eu vi um ensaio onde eu fiquei muito feliz, assim. E aí depois eu fui entender o que eu estava buscando também, porque eu já tinha feito um trabalho muito grande de mesa, eu entendi os temas que a gente queria abordar, mas eu emocionalmente não me resolvi em relação ao espetáculo. E, enfim, quando aconteceu, foi uma felicidade muito grande e a reação de todo mundo foi muito bonita. Porque o que a gente eu queria um espetáculo que considerasse de alguma maneira o ambiente para o qual ele foi convidado, que é a Feira de Frankfurt, que considerasse que aquilo fosse nosso cenário, nosso caldeirão ali de... E claro, a literatura que permeia toda aquela feira e todo aquele lugar. E claro, e também me interessava de alguma maneira a apresentação do país, essa apresentação de um país intraduzível, de um país estranho, de um país agressivo e ao mesmo tempo agredido. Então, era de alguma maneira uma abordagem social, né, de uma realidade social do país, de uma maneira com que nós lidamos, né, com a realidade desse país, mas ao mesmo tempo isso deveria passar pela lente da literatura, desses escritores e também da forma do espetáculo. Então, assim, a primeira parte fala, sim, sobre o Brasil fala muito sobre a nossa condição social, sobre a nossa violência, e ao mesmo em todos os aspectos, mas também fala, de alguma maneira, sobre a doçura de tentar traduzir um país assim, de tentar entender um país assim, um país tão difícil, né? Uhum. Então, fala sobre a impossibilidade de tradução da nossa língua, o quanto a nossa língua é isolada do mundo, fala o quanto é difícil explicar a nossa literatura, Macunaíma, Nelsinho, e o quanto é difícil tocar em assuntos sociais e explicar para o mundo que esse país que há, sei lá, 8, 10 anos vem se tornando um país melhor, cai num momento de protestos como esse, e numa crise tão grande na hora da festa, né? Quando a gente está reunindo todo mundo para fazer uma festa em família, a família está brigando, né? Convida para dentro da casa, a família está brigando. Então, como se explicaria isso? Essa é a primeira parte. A segunda parte, ela já é uma parte que é a B, já é uma parte que eu brinco com seriedade, falando que ela é bastante
paulistana, fala sobre esse 40% de classe média jogados, que ascenderam economicamente, felizmente, no nosso país, mas sem nenhum preparo, sem nenhum tipo de apoio, e que saiu comprando televisões de 50 polegadas no momento onde a televisão cada vez tem menos sentido, a não ser que a gente repense a nossa televisão. Eles compram para ver uma televisão que existiu há 20, 30 anos atrás, e não mais a televisão que virá a existir. Quase recuperando o tempo perdido. Perdido. Né? Não, isso é um fator interessante, porque eu estava lendo isso nas Olimpíadas de Londres. 40% das Olimpíadas foi assistida nos iPads. Quer dizer, claro que a forma de assistir já é completamente diferente, né? E há 4 anos nem existia iPad, né? Há 4 anos antes de Londres. Então, quer dizer, o que existirá daqui a 2 ou 3 anos também, e como se verá também, a gente se prepara de uma maneira um pouco ligada à nossa tradição da televisão, da Rede Globo, enfim, na maneira de assistir, com o mesmo locutor, enfim. Mas, enfim, falando sobre essa classe média e sobre os novos ricos, né? Está se falando tanto desses camarotes aí, dessas coisas, né, da Vila Olímpia e do Itaim, que viraram símbolos, né, dos novos ricos, né, de São Paulo. A segunda parte é muito sobre isso e, portanto, sobre a obra, principalmente ela se concentra sobre a obra do André Santana, do Sexo. Já a terceira parte que é a parte C, que é no domingo, já entra num outro mood. Ela começa falando sobre teatro e ela principalmente se concentra em falar sobre o ato de ler e escrever, sobre a imaginação, sobre como você imagina, como você cria as imagens quando você lê, e a gente, o tempo todo a gente propõe ao público uma viagem tirando as imagens e pedindo de alguma maneira que eles se dediquem a imaginar o que está sendo dito através daquela literatura. E numa segunda parte a gente ancora a imaginação deles com imagens. A gente cria um filme e mostra imagens e ao mesmo tempo tira algumas imagens para que existam âncoras nesse imaginar literário aí. Então a relação da literatura, ela permeia o espetáculo inteiro. Isso é legal. Como eu pretendia, mas também permeia o tempo todo. É um espetáculo que, sem dúvida nenhuma, fala sobre o país, desde uma questão social ampla até uma relação por exemplo, na terceira parte, uma relação de uma amizade numa rua de Porto Alegre. Quer dizer, então vai do indivíduo, do diário do Juliano Garcia Peçanha, do diário mais íntimo dele, até questões sobre a violência da polícia militar no país, etc.